Ultimamente, eu tenho tido uns pensamentos estranhos. Tipo, alguma dessas coisas é real ou não? Chainsaw Man é uma série definida pela luta. Poucas vitórias, muitas derrotas e a saudade de outra vida são uma ótima maneira de resumir a essência da constante batalha contra os demônios que vemos na série. Mas será que isso realmente representa a essência e a natureza da história? Bom, quem é vivo sempre aparece, né? E hoje eu vou falar sobre o porquê Chainsaw Man é definido pela esperança. Logo no início da história, somos apresentados à existência cruel e injusta de Denji, um jovem garoto forçado a caçar demônios para pagar a dívida de seu falecido pai. Sua vida é tingida pelos infinitos tons de cinza, entre a vida real e a cor, contrastando com as esperanças e sonhos de seus contemporâneos. E mesmo assim, em seus momentos de alegria presentes na história, tudo será sempre serviço de um objetivo maior que sempre foi a verdadeira prioridade. E para mostrar que eu quero dizer, vamos falar sobre uma cena no capítulo 38, onde dois dos nossos personagens principais chutam diversas vezes um homem. Há muitos personagens na série que são definidos por seu passado e suas feridas, mas para mim, há que se destaca entre eles. Quando ele ainda era uma criança, o demônio das armas exterminou toda a sua família, deixando-o com uma cicatriz permanente e um desejo eterno de vingança contra a entidade que arruinou a sua vida. Em grande parte devido a isso, Aki é solitário, frio e movido por motivações mesquinhas e mundanas, que o impulsionam a buscar um panorama mais amplo. Mas, como se viu, Aki acabou se tornando mais amigo de sua parceira Himeno, que começou a ajudá-lo silenciosamente a lidar com sua mentalidade mais destrutiva. Embora Aki tivesse jurado a se afastar de tudo exceto da vingança, Himeno conseguiu extrair dele algo um pouco mais. Ela lhe ofereceu um cigarro, um pequeno prazer momentâneo e insignificante em meio a uma existência que, de resto, é monótona e focada. Para Aki, fumar um cigarro não tem a ver com cura ou com superar a vingança, mas sim com desacelerar e para desfrutar de algo completamente opcional. Himeno, da mesma forma, é representada pelo cigarro como a única exceção à vida sem conexões de Aki. No mundo em que Aki vive, os relacionamentos com outras pessoas são completamente opcionais, assim como o alívio momentâneo proporcionado por um cigarro. No entanto, após a morte de Himeno, Aki se viu lutando para manter quem ele era antes de fumar aquele cigarro, e é por isso que, depois que Denji captura um dos assassinos de Himeno, ele oferece um jogo a Aki. Os dois vão se revezar chutando o homem até a chegada da polícia. Isolado dos eventos que acabaram de acontecer, essa cena deveria ser interpretada de forma cômica. E é uma cena engraçada de forma mais puramente infantil possível. Mas a sensação é de felicidade. Da mesma forma que um cigarro, que diz que fazer isso com o agressor não importa e não trará Rimeno de volta. Não contribui para nenhum objetivo e não gera nenhuma mudança. E, no entanto, mesmo assim, Aki participa. Himeno revelou a vontade de desfrutar o momento presente à exceção à sua existência sombria. Mas depois disso, o que eu acho mais interessante é que Aki nunca mais fumou. É um pequeno detalhe que nunca é mencionado verbalmente e pode passar despercebido. E, no entanto, o que isso significa para um personagem dele é incrível. Fumar a longo prazo não importa para Aki, pois ele só vive para matar o demônio da arma. A longevidade não é algo que ele considere ou que ele se preocupa, mas agora que ele começou a permitir que o afeto por sua nova família transparecesse pela brecha na armadura que Himeno conquistou, sua decisão de jogar os cigarros fora é um juramento silencioso de viver, aceitando os laços com aqueles que lhe são próximos. Se você observar o Aki antes de Himeno e Aki depois, seus hábitos são mais ou menos os mesmos. E, no entanto, tudo mudou. Cigarros, tanto no caso de aceitação quanto de rejeição, são atos silenciosos e poderosos de resiliência em um mundo em que, de outra forma, seria árduo e triste. E esse pequeno ato de resiliência não é identificável apenas para Aki, mas em todos os personagens principais. Embora possam ser governadas e moldadas para a tragédia, Himeno que continua amando ou Denji que busca significado incessantemente. E por falar em Denji, provavelmente já é um bom momento para trazê-lo de volta ao centro das atenções do vídeo. Capítulo 39 de Chainsaw Man é, na minha opinião, o mais importante da primeira parte. Denji e Makima saem ao encontro, assistindo a vários filmes para tentar encontrar com o qual se identificam, mas conforme o dia avança, nenhum dos dois consegue realmente se envolver com os filmes. De forma geral, a maioria das experiências são negativas, e os filmes de ruins a medíocres. Mas, enquanto esperava entre os filmes, Makima disse: Pessoalmente, só acho um em cada 10 filmes interessantes. Mas aquele filme
Mudou a minha vida. Na sequência, o próximo filme contém uma pequena cena com nada mais do que um simples abraço, mas que faz Denji chorar. E quando ele olha para a máquina para ver se ela ouviu, ele descobre que ela também está chorando. Após o filme, Denji e Makima têm esse mini diálogo. Cara, e essa última cena? Eu vou me lembrar dela até o dia da minha morte. Eu também. Só aquele filme já valeu o preço de todos os ingressos de hoje. Embora esse capítulo pareça inicialmente um pouco insignificante, mais tarde, quando Chainsaw Man e Makima estão se preparando para lutar no capítulo 93, os dois trocam alguns diálogos. Senhora Makima, nesse mundo ultra incrível e perfeito que você vai criar, ainda vai ter filmes ruins? Pessoalmente, acredito que o mundo seria melhor se os filmes ruins deixassem de existir. Então eu acho que eu vou ter que te matar. Assim começa a batalha deles. No entanto, o interessante é a referência ao capítulo 39. Essa ideia de filmes ruins. A ideia de filmes ruins abre espaço para uma metáfora que visa ilustrar a natureza da vida de Denji. Assistir repetidamente a filmes ruins ou de má qualidade é semelhante aos repetidos infortúnios da vida de Denji. A vida dele é uma luta atrás da outra. O objetivo de Makima de criar um mundo perfeito, livre de males para a humanidade, significa que esses casos de infortúnio e tragédia deixariam de existir, não apenas do ponto de vista artístico através dos filmes, mas também de forma literal. No mundo perfeito de Makima, as coisas ruins simplesmente deixarão de existir. No entanto, há uma falha fundamental que a história destaca quando Denji está conversando com a Makima antes da batalha. Ou seja, se alguém não assiste ou vivencia um filme ruim atrás do outro, como ela saberia o que é um bom filme ou qual é a importância? Ou talvez, ainda mais interessante, de que adianta um bom filme se isso é tudo que você conhece? Chainsaw Man questiona se a dor e o sofrimento ainda existirão no mundo de Makima, e ele considera essa dor como algo precioso. Essa dor é o que deu cor ao seu mundo, mas que não o definiu. Aquele bom filme que muda a vida de alguém, ou aquele período de alegria em meio ao sofrimento e à agonia, é isso que define a experiência. Essa parte fica com a pessoa para o resto da vida. Esse ingresso para o último filme vale a pena pagar e diferencia entre todos os ingressos anteriores. Essa ideia temática dentro da série é muito lindo, porque Denji passou por tanta dor e tanta perda até esse ponto, mas ele prefere se apegar a essa dor se isso significa que poderá manter as preciosas memórias que mudaram sua vida, que o tornaram menos cachorro e mais humano. E Denji carrega isso com a sua resiliência silenciosa para a segunda parte, assim como Aki fez com cigarros. Durante o arco Demônio em Queda, no capítulo 127, Asa é lançada para cima devido à intensidade de seus sentimentos, fazendo com que ela flutue cada vez mais alto em direção à sua morte. Mas Denji a salva, e os dois começam a conversar. Eu não me importo de cair. Eu aceito isso. A vida não é nada além de dor e ser feita de idiota e criar expectativa e depois são frustradas. Mas aí Denji começa a se identificar com ela, compartilhando o quão ele sabe sobre infortúnio e desespero. Eu sei como você se sente, acredita em mim, eu já passei por isso. Justo quando a vida parece incrível, assim que você baixa a guarda, alguma coisa ruim acontece do nada e estraga tudo, né? Sabe, a vida não é só coisa ruim, mas dia após dia, tudo que você consegue lembrar são as coisas ruins. E os desastres continuam se acumulando como um grande hambúrguer de merda. Asa então grita desesperada, ela quer saber muito como o Denji superou aquela dor. E então o Denji responde mais uma vez. Eu tenho algo pelo que viver. Algo que eu anseio tanto que eu estou disposto a comer esse hambúrguer de merda. E quando o Asa pergunta o que é que faz ele ficar tão disposto a comer aquele hambúrguer, Denji responde. O momento emocional é atenuado com humor, mas eu acho que dá pra captar o sentimento. Chainsaw Man subverte constantemente suas ideias mais íntimas com o humor para desestabilizar a experiência, nunca nos permitindo ficar muito tempo imersos em nada. Mas, no fim das contas, é a esperança que o mantém firme. No entanto, mais tarde, no arco do Demônio Envelhecido, no capítulo 182, enquanto Denji está tendo um colapso, é Asa quem o lembra o que ele disse, com Denji até mesmo invertendo a pergunta, como você superou isso, de volta pra ela. E o que Asa diz reflete o mesmo sentimento. Não tem como eu superar isso, simplesmente não é possível, mas Chainsaw Man me ensinou algo. Você me ensinou que eu ainda tenho algo pelo que viver. Algo que eu espero, tanto que eu estou disposta a comer esse hambúrguer de merda. E depois de um tempo vomitando memórias, graças às quais ele ajuda,
Denji consegue se acalmar, melhor dizendo. Você, Pochita, tem razão. Eu já passei por situações horríveis inúmeras vezes. Agora é a minha família. Todos eles estão mortos. Eu tenho a sensação de que eu serei um caso perdido para o resto da minha vida. Mas o sushi que eu comi mais cedo tava delicioso. E eu fiquei excitado agora há pouco. Então, eu acho que enquanto tiver comida e garota nesse mundo, eu ainda tenho motivos para viver. No capítulo seguinte, depois que o demônio envelhecido diz que a sua esperança significa que ele não poderia ter amado muito a sua família, que, bom, acabou de ser assassinada, ele diz: Vocês não saberiam nada sobre nosso relacionamento, mas sabem de uma coisa? Em algum momento eu encontrarei minha família novamente em algum lugar. E se eles morrerem também, eu encontrarei outra. Azar deles, caralho. Eu posso construir uma máquina de movimento perpétuo. E se quiserem fazer algo com meu coração, me deem uma nova família. Vocês entenderam? Parece que essas ideias, como as de filmes ruins, me lembram muito do que se trata essa série. Há longos períodos de desespero e momentos em que as coisas pioram muito, surge algo pequeno, uma interação ou um conjunto de capítulos. Talvez até mesmo que não seja um bom filme, uma boa cena dentro de um filme. Por mais que um personagem acabe sendo moldado pela dor, sua resiliência é ainda mais marcante. Remendo que continua a amar e abrir seu coração em um mundo cruel, Aki que aceita a alegria passageira ou faz um juramento silencioso de viver, ou Denji e Asa, que estão dispostos a se agarrar ao desespero em nome do que poderia ser. Chainsaw Man é moldado pelo sofrimento, mas em última análise, definido pela esperança. O que é tão interessante nessa ideia é que a história nunca nega a existência ou mesmo a natureza de sua própria narrativa. Asa acha que não consegue superar o que aconteceu, e Denji sabe que também não superou, mas mesmo assim, eles continuam. Esse tipo de coisa não é exclusivo de Chainsaw Man. Na verdade, algumas das melhores séries de todos os tempos, na minha opinião, refletem esse mesmo sentimento. A ideia de que alguém valoriza tanto a própria ironia a ponto de ser capaz de reconhecer o que ela poderia ser sem ela, mas não o suficiente para destruir os pequenos resquícios de esperança que fazem a série se destacar. Eu acho que existe muita preocupação entre os fãs de Chainsaw Man nesse momento. Há cerca de um ano, acho que poderíamos abrir um novo capítulo e haveria uma sensação de esperança no horizonte. Mas, pelo menos até o capítulo final, não se vê algo assim acontecer. No entanto, se há algo que essa série provou, é que um bom filme vale a pena, mesmo que seja tudo que temos, ou mesmo que demore muito, muito tempo para termos outro igual. Opa, falei. Perdão a demora pra postar vídeo. Eu tava passando por momentos conturbados que me deixaram bem mal, e principalmente longe do canal. Mas bom, tamo aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a Naren e a Ayla por participarem nas vozes das personagens. Muito obrigado também ao Soli pela revisão de roteiro. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido um bom filme pra vocês. Eu sou o Peus e agora eu vou dormir porque eu tô com sono.